Boa noite, moção. Ixi, tá alta a impressão minha? Tá alta aí, né? Quem estava dormindo acordou agora, né? Que tempo bom, como é maravilhoso poder nos reunirmos para cultuar o nosso Deus, adorá-lo. Minha vontade é que tivesse culto de jovens todo sábado, como em algumas igrejas, né? Antigamente, a igreja que eu era assim, né? Todo sábado tinha culto de jovens, era muito bom. E aqui a gente tem que se contentar apenas com o culto, né? Então, louvar a Deus pela vida dos irmãos que nos conduziram aqui nesse momento de adoração, de forma tão habilidosa, dedicada. Como é bom podermos cantar e adorar o nosso Deus. Eu queria pedir você nesse momento para curvar a sua cabeça, orar novamente, juntamente comigo, pensando no sermão de hoje. Renan orou, mas eu gostaria de orar, pensando naquilo que nós iremos expor aqui nessa noite, tá bom? Então vamos orar novamente, pedir pela graça de Deus e a gente dar continuidade aqui. Ó Deus, como é bom te louvar, declarar a tua grandeza, exaltar o Senhor, elogiar o Senhor, lembrar da obra do Senhor nas nossas vidas, dos teus feitos extraordinários. Nós te bendizemos, ó Deus, como é bom, como é maravilhoso fazer parte dessa igreja e cultuar o Senhor juntamente com meus irmãos. Como já foi orado, quero pedir em especial para que o Senhor possa ensinar os nossos corações a respeito de uma vida de comunhão no meio da comunidade, que o Senhor possa nos ajudar a crescer nesse assunto, que possamos compreender bem o que é a verdadeira koinonia, a comunhão, o amor sincero uns com os outros, que possamos sair daqui mais parecidos com o teu Filho. Me usa, ó Pai, como instrumento em tuas mãos, que a tua palavra fale aos nossos corações, que somente o Senhor receba a glória no final desse tempo e através das nossas vidas e dessa igreja. Em nome de Jesus, amém. Amém. Quem aqui nunca se sentiu sozinho, arrodeado de pessoas? Talvez você já tenha se sentido assim no primeiro dia de aula, no colégio. Então, a primeira vez que eu fui para o colégio Deoclésio Ferro, né, onde a Amanda loucamente se apaixonou por mim, ou o contrário, né? O primeiro dia de aula foi terrível. Eu lembro que o primeiro dia eu não cheguei nem a subir, porque lá era em cima, assim, as salas. Eu cheguei no colégio, não consegui nem subir na sala, não sabia onde era a sala, me sentia deslocado. E alguém me direcionou, me ajudou a chegar na sala, e quando eu cheguei na sala, eu me senti ainda mais deslocado ainda. Sala lotada, cheia de pessoas, mas eu me sentia sozinho ali. Cheio de gente ao meu redor, mas me sentindo sozinho no meio dessas pessoas. Eu me lembro que na hora do recreio era uma das horas mais terríveis, né? Eu gostava de jogar bola, então isso ajudava, né? Só chegar lá, marcar um momento lá, você entraria para bater um rachinha. Mas era horrível, porque eu não conhecia ninguém, não conversava com ninguém. Então, eu me sentia sozinho, deslocado ali, né? Até que os veteranos da sala, e aí o João Kleber, né? Para quem não conhece o João Kleber, para quem não sabe, digo melhor, o João Kleber, ele se tornou um dos meus melhores amigos e esse foi um dos meios. Então, quando eu cheguei na sala, ele me ajudou muito nesse processo de conhecer os demais alunos e me sentir mais alocado no meio dos veteranos e da sala de aula. E na igreja, muitas vezes é assim. Você está rodeado de pessoas, cheio de gente ao seu redor, mas você se sente sozinho no meio da comunidade. E eu queria nessa noite expor para os irmãos, explicar para os irmãos o porquê que isso acontece. Porque que muitas vezes, mesmo a gente é rodeado de pessoas, crentes, ao nosso redor, nós muitas vezes nos sentimos sozinhos. Por que isso acontece? E como nós, os veteranos que estão aqui, podem ajudar essas pessoas, no meio dessa comunidade, a não se sentirem assim. Ou talvez você seja alguém que está no meio da comunidade há muito tempo e tem se sentido assim. E eu queria ajudar você nessa noite a como lidar com isso. Como nós podemos, biblicamente, viver a verdadeira koinonia no meio da comunidade. A verdadeira comunhão no meio da comunidade. Então, para isso, eu vou tentar fazer uma exposição, não trabalhando tanto daquela forma mais expositiva, explicando o contexto. Eu queria construir com vocês como Paulo via, ou como Paulo explicou para nós, através da palavra de Deus, o que é a verdadeira koinonia. Então, a gente vai ver vários textos e vamos tentar construir isso. Então, a partir de algumas afirmações, a gente vai construir o que é essa verdadeira comunhão e responder essas 3 perguntas anteriores. Então, o primeiro ponto aqui seria que a koinonia de verdade, ela significa pertencimento. Então, vamos lá para Romanos, capítulo 12, versículo 5. Romanos 12,
versículo 5. Então, deixe sua Bíblia aí bem apostas de você, para que a gente veja vários versículos pensando nesses assuntos em especial. Então, coinonia de verdade significa pertencimento. Olhe comigo o versículo 5. Diz assim a palavra inspirada do nosso Deus. Assim também nós, vamos ler a partir do versículo 4, né? Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Na NVI, esse finalzinho tem dizendo assim, e cada membro está ligado ao outro. Eu queria trazer ênfase para isso aqui. Então, Paulo ele utiliza a metáfora do corpo para expressar o que é a igreja. Que comunidade é essa? Essa é uma comunidade que tem várias pessoas, onde elas pertencem um ao outro. De fato aqui, fazermos parte do corpo de Cristo, de que partilhamos uma vida comum com os outros crentes, isso deve estimular o nosso interior, o desejo de compartilharmos uns aos outros experiencialmente. Ou seja, a ideia aqui de Paulo é que ele quer nos explicar, ou ele quer deixar claro para a gente que nós somos membros e estamos ligados uns aos outros. Eu pertenço a você e você pertence a mim. Nós pertencemos uns aos outros. Isso significa, irmãos, que estar de forma objetiva, né, com os outros crentes, sem viver essa comunhão de partilhar cuidado e amor uns para com os outros, de forma experiencial, de forma viva ali, é contradizer o ensino claro das Escrituras dessa vida de pertencimento. Quando você está no meio da comunidade, você não vive esse pertencer ao outro, o estar ligado ao outro, isso vai de encontro com aquilo que as Escrituras subtende sobre o que é viver em comunidade, sobre o que é de fato comunhão. Então o ponto aqui é, Paulo, após ele expressar que nós pertencemos uns aos outros, ele vai dizer como é que essa comunidade tem que se comportar. Como é que nós podemos, na prática, vivenciar essa comunhão? O que é esperado de mim e de você para que essa verdadeira coinonia de pertencimento, ela de fato seja vivida? Aí ele vai explicar aí em alguns versículos posteriormente. Olha comigo aí, por exemplo, o versículo 10. Deixa eu botar aqui. Vixe, Clara, voou, viu, Clara? Todas as páginas. Tem que desligar aqui o ventilador. Romanos 12. Olha aí comigo o versículo 10. Ele vai começar a explicar sobre esse cuidado de pertencimento. Ele vai dizer, ó, amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal. Então, esse pertencimento está ligado ao amar ao outro, a se empenhar pelo cuidado do outro. Olha o que ele diz mais, ó. Olha comigo o versículo 13. Ele diz assim, ó, compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Então, você está sempre atento para as dificuldades do outro, para o sofrimento, para os sofrimentos do outro. O versículo 15, olha comigo. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Isso é pertencer ao outro. É a alegria do outro ser a minha alegria. A tristeza do outro ser a minha tristeza. E assim sucessivamente, as necessidades, as dificuldades, aquilo que lhe causa dor vai ser também a minha dor. Paulo quer deixar isso claro porque aquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário foi para que houvesse esse tipo de comunhão entre nós, esse tipo de unidade entre nós. O sacrifício de Cristo na cruz foi muito caro e esse valor serve para nos ligar. Lembra de Efésios capítulo 4, onde Paulo vai discorrer que todos nós temos a mesma fé, e ele vai dizer especialmente que todos nós temos o mesmo Espírito, o mesmo batismo. Nós estamos unidos, não somente em fé, mas unidos também em espírito, em alma. E Paulo quer deixar isso muito claro para a gente. Nós precisamos compreender que para vivermos em comunidade, vivendo uma verdadeira koinonia, nós precisamos ter essa compreensão que nós pertencemos uns aos outros, que aquilo que é seu é meu, e aquilo que é meu é seu. Isso aqui não é comunismo, tá? Certo?
É de acordo com suas necessidades, a gente vai ajudando uns aos outros. Mas o grande ponto é que você precisa se ver como um membro desse corpo. E você precisa sofrer com os que sofrem e assim sucessivamente. Porque, aliás, quem não cuida do seu próprio corpo, quem não tem esse cuidado com a sua própria natureza, assim nós também precisamos ver que a comunidade é a minha comunidade, é o meu povo, é a minha igreja. Irmãos, como eu amo vocês. Às vezes eu fico ansioso em poder vir ao culto, para poder ver vocês, para poder estar em comunhão com vocês. Durante a semana eu oro por vocês. Vez por outra vocês recebem uma mensagem, a gente vai tentando viver em família, essa comunidade. Porque é gostoso isso aqui, irmãos. É incrível poder fazer parte disso aqui. Cristo paga um alto preço por isso aqui, irmãos. Nós pertencemos ao outro. Nós temos que ter essa mentalidade, que a verdadeira koinonia, ela significa pertencimento. Uma segunda verdade que Paulo vai explicar é que a verdadeira koinonia, ela requer cuidado mútuo. E aí vamos aprofundando mais sobre esse significado de comunhão. Olha comigo o capítulo de 1 Coríntios 12. Passar algumas páginas aí. Onde Paulo vai mostrar que a koinonia, de acordo com a perspectiva paulina, nessa teologia dele, ela significa o ato de você cuidar, se empenhar pelo bem do outro. Olha o que ele diz aí no versículo 25 do capítulo 12. Vamos ler a partir do versículo 24. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha. Vem um ponto agora. Para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, coopere os membros com igual cuidado em favor dos outros. Paulo quer mostrar que esse corpo, ele recebe dons, que é o início do capítulo 12, para que haja esse cuidado mútuo. Então Deus não somente nos comprou com o seu próprio sangue, para que fôssemos uma comunidade, uma igreja, mas Ele também nos deu capacidade para vivermos essa comunhão. E o Espírito dele que está em nós nos dá dons para isso, para que eu e você possamos contribuir com o bem dessa comunidade e possamos cuidar uns dos outros. Então a verdade que pertencemos uns aos outros deveria se impor em nossas vidas de várias maneiras mutuamente benéficas. Ou seja, irmãos, tudo aquilo que o outro precisa, eu tenho que ser aquele que vai suprir. E assim sucessivamente, aquilo que eu necessito e preciso, o outro vai suprir na minha vida. Essa ideia de pertencimento deve nos levar também ao cuidado e ao serviço ao outro. Nós deveríamos estar preocupados em viver esse pertencimento, se dedicando para o bem do outro. Mas muitas vezes isso não acontece. Muitas vezes o que há no meio da comunidade, em vez de haver esse cuidado mútuo, é condenação, fofoca. Quando você vê o outro mal, em vez de você se preocupar em tentar ajudá-lo em suas dificuldades, você muitas vezes fala mal do próximo. Isso não é koinonia. Isso não é pertencer ao outro. Porque imagina comigo a mão falando mal do pé. É estranho. Quando uma parte do corpo sofre, aí você já deve ter passado por essa experiência, né? De acordar de madrugada e tacar o chute, dedo medir na cama ou em algum espaço, na porta, e todo o teu corpo sofrer com isso. Quem nunca passou por isso? Assim deveríamos ser nós também, uns com os outros. Deveríamos nos preocupar, orar, tentar de alguma forma restaurar o irmão diante das suas dificuldades, com toda gentileza e amor. Deveríamos ter essa preocupação, irmãos, porque você pertence a mim e eu pertenço a você. E nesse interim nós precisamos ter muito cuidado para, enquanto estamos cuidando e servindo uns aos outros, nós não de alguma forma disfarçarmos o nosso cuidado com aquela ideia de fofoca santa. Já viu aquele irmão que chega para você, ei irmão, aconteceu uma coisa ali com aquela pessoa, eu só queria pedir oração. Não estou aqui fofocando, tá? Não estou aqui falando mal daquela pessoa. Eu só queria pedir para que você ore por ela. A outra pessoa, né? Dá logo aquele gostinho, né? Mas o que foi que aconteceu, irmão? Para poder ficar orando.
Foi lá, irmão, que aconteceu. É uma fofoca disfarçada de pedido de oração. Fofoca santa. Quando é que nós podemos saber que estamos fofocando? Falando mal do outro? Eu tenho estudado agora recentemente, tenho usado muitos efeitos mnemônicos, né? Para tentar decorar algumas coisas. E eu tentei sintetizar com a palavra OFA. O-F-A. Então você precisa se perguntar primeiro se você já orou por essa pessoa. Se você tem orado por ela. Porque às vezes você chega para falar de alguém para uma outra pessoa, mas a sua preocupação, antes de tudo, não é ajudá-la. É só falar do outro. É só expor sobre o outro. Isso não é amor. Então, uma pergunta importante para saber se de fato estamos fofocando, é responder se nós já estamos orando por aquela pessoa, de fato, individualmente, diante de Deus. A segunda coisa importante é, você já falou com essa pessoa? Você já chegou até ela para ajudá-la, de fato? Você já chegou até ela para se preocupar com ela, como alguém que pertence a você, como alguém que faz parte da sua vida? Você está de fato procurando ajuda, seria o A lá, o último, né? Alguém para poder ajudar aquela pessoa. Pastor, eu não me sinto capacitado de ajudar aquela pessoa. Por isso eu vim aqui pedir um conselho, pedir uma ajuda ao Senhor. Como é que eu posso chegar nessa pessoa? Como é que eu posso ajudar essa pessoa? Porque esse é um dos pontos, irmãos, o grande motivo do porquê a gente vê muitos escândalos na igreja. É porque acontece justamente isso aqui. Não há o OFA, a preocupação, o orar, o falar com o outro, o procurar ajuda para o outro. Quem aqui, irmãos, no seu lar, na sua casa, quando sua mãe está doente, ou o seu filho, ou alguém da sua família está próximo, você não procura um médico para de fato tentar ajudar aquela pessoa, cumpra tudo aquilo que é necessário para poder aquela pessoa ficar bem, ficar saudável? Quem aqui não se esforça por isso? Mas muitas vezes não vivemos essa comunhão na comunidade. Vivemos essa vida de falar mal do outro, de não estar cuidando do outro. Por isso que enquanto nós não compreendermos bem, irmãos, o que significa koinonia, esses escândalos, eles vão continuar no meio da comunidade. Por isso que você precisa ter essa compreensão. Essa igreja, irmãos, é sua. Você faz parte dela. Nós precisamos compreender que nós pertencemos uns aos outros. Que a dor do outro é a nossa dor. E que nós devemos estar no meio dessa comunidade para servir ao outro. E não para destruir ao outro. Era isso que estava acontecendo em Corinto. Os irmãos motivados em orgulho estavam se dividindo. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, ou eu sou de Jesus Cristo. Se dividindo no meio da comunidade pela falta de compreensão da unidade. Cristo nos comprou. Nós somos salvos individualmente, mas somos enxertados no meio dessa comunidade para vivermos em koinonia, em comunhão. Então, o terceiro ponto aqui seria que a koinonia de verdade, ela traz honra para o outro. A koinonia de verdade é a ideia de pertencimento. Você precisa ter isso muito claro na sua mente. A koinonia de verdade significa cuidar do outro. E a koinonia de verdade significa honrar ao outro. Olhe comigo aí, Romanos 12. Volta de novo lá para o texto. Em especial o versículo 10. Onde Paulo ainda expressando sobre essa koinonia que deve ser vivida na comunidade. Ele diz aí no versículo 10 do capítulo 12. O seguinte: no zelo, não sejais remissos, sedes fervorosos, de espírito, servindo ao outro. Desculpa, eu li o 11, né? O 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Então, nessa vida de comunhão, de comunidade, é necessário que a gente compreenda que nós não estamos aqui para ser o centro da comunidade. Nós não estamos aqui para ser servido pelos outros, no sentido de que tudo gira em torno de mim. Em que eu devo ser o centro da comunidade. Que quando eu chego na comunidade, todos têm que correr até mim para poder me receber bem, falar comigo. Não é essa a ideia. Não é dessa forma que Paulo vê ou ensina cada membro da comunidade a ser. A ideia é que você vai
para o meio da comunidade para poder honrar ao outro. Você chega na comunidade querendo servir e fazer com que o outro seja honrado, que o outro cresça. Assim como a comunhão verdadeira elimina a crítica e a condenação, a comunhão verdadeira também elimina todo o espírito de competitividade. Esse espírito de você querer ser melhor, cantar melhor do que o outro, tocar melhor do que o outro, pregar melhor do que o outro, servir em determinadas coisas melhor do que o outro. Não é para existir isso no meio da comunidade, mas isso acontece pela falta de compreensão da verdadeira koinonia. Nós estamos muitas vezes no meio da comunidade dominados pelos nossos pecados e não vivemos essa verdadeira koinonia, esse amor intenso onde se preocupa em honrar ao outro. Muitas vezes nós temos uma tendência, irmãos, de pensarmos em nós mesmos individualmente, ou muitas vezes temos aquela preocupação com grupos particulares e, sem percebermos, nos dividimos na igreja. Aquela visão muito egoísta de que esse aqui é o meu grupo e você não participa do outro. Uma visão muito egoísta. E não é assim que Paulo nos ensina a sermos e a pensarmos a respeito de nós mesmos. Nós temos que ter uma visão ampla, irmãos. Uma perspectiva de que a comunidade ela é grande. E eu tenho que me empenhar ao máximo para contribuir com toda a comunidade por meio do meu serviço. Mas enquanto você viver uma vida egoísta, individualista, você vai continuar se entristecendo com a alegria do outro. Você vai continuar invejando o que o outro tem. Eu pensei muito se eu compartilharia isso ou não aqui no púlpito, né? Mas eu gostaria de compartilhar isso. Eu me lembro que quando eu comecei no seminário, tive uma conversa com um irmão muito próximo a mim, no seminário, e aí esse irmão chegou para mim e confessou que sentia inveja de mim. E eu lembro que quando ele fez isso, eu respondi, devolvendo para ele, cara, eu também sinto isso de ti. Eu também sinto inveja de você. E eu lembro que a partir dali a gente construiu uma amizade muito incrível durante todo o seminário, e enfim. E é incrível porque aquela compreensão, ou aquele sentimento de inveja estava surgindo, porque eu tinha algo que Deus não tinha dado a ele, de certa forma, e ele tinha algo que Deus não tinha dado a mim. E eu ficava com inveja, porque ele tinha algo que eu queria muito, e vice-versa. Pela falta de compreensão, de que eu pertenço a ele, ele pertence a mim, e a gente tem essa ideia de nos unir, nos complementar para servir melhor o reino, eu comecei a sentir inveja dele. Isso acontece no meio de nós, irmãos. Nosso coração muitas vezes tem aquela perspectiva elevada de si mesmo, você que muitas vezes quer ser o centro da comunidade, e você não compreende que o dom do outro é muito importante para o avanço do reino, e que o seu também é. É por isso que Paulo disse que nós não podemos ter uma visão elevada de si mesmo. Cada um deve pensar a respeito de si com humildade, pensando e considerando a respeito de si corretamente, não de mais e também não de menos. Não ser aquele cara com autocomiseração, eu não tenho isso, eu não posso servir aqui, eu não tenho capacidade para isso. Não é esse extremo aqui, irmãos. Porque Deus capacita os seus servos a servir a Ele. Você precisa se empenhar para viver essa comunhão em meio à comunidade. Mas você também não pode ir para o outro extremo. De uma vida orgulhosa, de achar que a comunidade depende de você, que você tem que viver. Se você não estiver lá, as coisas não funcionam. É os extremos. Ou é muito orgulhoso, ou vive nessa falta de compreensão da dependência da graça de Deus. Nós precisamos de um equilíbrio. De se esforçar ao máximo como se dependêssemos de nós, mas sempre compreendendo que tudo que fazemos é pela graça de Deus. E quando nós compreendemos que essa koinonia significa pertencer, cuidar, servir ao outro, essa unidade da comunidade local, nós começamos a viver esse amor de se alegrar com o outro, de querer que o outro cresça, de que o outro se desenvolva e viva para a glória de Deus. Eu lembro que agora recentemente a Amanda ela concluiu a faculdade dela. Isso foi um motivo de muito orgulho para mim, né? Porque ela começou a faculdade, já fazia pouco tempo que a gente tinha casado, e foi muito sacrificial, muito mesmo. Para que ela conseguisse fazer a faculdade, eu tinha que também fazer muito sacrifício. E isso aconteceu comigo também no seminário, e aí a gente ia cuidando do outro. E eu lembro que quando ela conquistou isso, e a gente foi lá,
enfim, aquela parte da formatura, né? Ela recebeu ali o diploma, eu fiquei muito alegre por ela, muito feliz por ela. Eu participei do crescimento dela, eu participei daquela vitória dela. E aquilo ali me encheu de orgulho, no bom sentido, de alegria, por aquilo que Deus estava fazendo na vida dela. Porque eu compreendi, irmãos, que aquela conquista dela era a minha conquista também. Aquela vitória dela era a minha vitória também. Porque nós conquistamos juntos, nós trabalhamos juntos para viver aquilo. E assim deve ser também na comunidade local. Nós somos chamados a isso, para honrar ao outro, para lutar para que o outro avance. Se todo mundo tivesse essa mentalidade, enquanto a igreja está crescendo, e irmãos, como isso seria incrível, como isso seria maravilhoso. Cada um lutando, não pensando em si mesmo, mas animando o outro, contribuindo com a vida do outro. Isso é verdadeira koinonia, é honrar ao outro. No entanto, verdadeira koinonia não significa, de forma nenhuma, comprometer os nossos valores. Nesse sentido, koinonia também significa repreensão. Significa também admoestação. Olha comigo aí, Apocalipse, capítulo 3, versículo 19. E aqui já é mais uma aplicação desse texto, mas que nos ensina muito a respeito do que é pertencer ao outro, e quando o outro pertence a você, como você deve reagir a ele. E aí nós temos o exemplo máximo do próprio Deus. Apocalipse 3, versículo 19, diz o seguinte: eu repreendo e disciplino a quantos? A quantos? Amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Então aqui nós percebemos que Deus, Ele não comprometeu os seus padrões diante dos pecados da igreja, aqui de Laodiceia. Não. Ele tomou a iniciativa para poder corrigir. O ofendido foi atrás do ofensor. Em vez de rejeitar aqueles irmãos, de colocá-los de lado, de desprezá-los, Deus foi em busca de restauração e comunhão com esses irmãos, que estavam rejeitando a Ele. Ele fez isso, irmãos, porque esse povo pertencia a Ele. Foi um povo que o próprio Deus comprou. Por isso que Deus convoca esse povo para que eles se arrependam e para que eles restaurem essa comunhão com Ele. Aqui nós temos um paradigma maior de que a verdadeira koinonia de Deus conosco, ela exige repreensão, e assim também entre nós deve haver também esse tipo de koinonia, esse relacionamento, essa comunhão onde há repreensão. Nós não podemos comprometer os valores bíblicos. Verdadeira amizade é aquela que te fere para te curar. Verdadeira amizade é aquela que te repreende para evitar com que você caminhe e caia em um abismo. Amigos que só te elogiam não é amigo. Cuidado, muito cuidado com isso. Nós precisamos compreender, irmãos, que a verdadeira koinonia, ela exige isso. O perceber que o outro está caminhando contra Deus. E eu vou lá intervir na vida dele para ajudá-lo, para que ele se volte para o Senhor. E percebe, irmãos, que o cuidado que nós devemos exercer nesse ato da repreensão é um cuidado cheio de paciência, longanimidade, como Paulo fala em 1 Tessalonicenses 5,14, exortando-vos também, irmãos, que repreendei os insubmissos, consolei os desanimados, amparei os fracos, e sejais longânimos para com todos. Enquanto eu realizo a exortação para aqueles que estão meio baqueados, sem querer servir direito na igreja, desanimados, não querendo estar no meio do povo de Deus, eu exorto com paciência. Aqueles que estão sendo repreendidos, e lá no contexto, aqueles que não queriam trabalhar, estavam deixando de trabalhar, dizendo que Jesus estava vindo, então não precisava fazer nada, vamos viver de boa. Paulo repreende eles, se eles não querem trabalhar, que também não comam. Paulo repreende em amor, com paciência, trazendo aqueles irmãos para perto para que eles mudem.
E amparando os fracos, aqui é aqueles que estão cheios de dúvidas, cheios de questionamentos, eu vou caminhar com eles, vou carregar eles, vou ampará-lo, para que ele possa continuar caminhando com o Senhor. Essa repreensão deve ser com longanimidade. Não é um ato, irmãos, de você chegar na vida do outro e simplesmente falar de forma descuidada a respeito do pecado do outro. O tom de Mateus 18 não é que a gente venha repreender uns aos outros para que o outro chegue logo no quarto passo e seja expulso da comunidade. O objetivo sempre é a restauração. É por isso que tem um livro do Paul Tripp, Instrumentos na Mão do Redentor, muito legal. Tem 4 passos lá que ele fala sobre como nós devemos repreender uns aos outros. Ele diz que o primeiro passo é conhecer. Então, antes de você falar, conheça bem. Às vezes você tem certos julgamentos prévios, que muitas vezes não estão errados, mas tem certos julgamentos que quando você conhece bem a vida do outro, você percebe que não era aquilo, que você estava equivocado. Mas mais do que isso, você precisa conhecer para poder, segundo passo, amar o outro, chorar com o outro. Quando Jesus fala lá em João 14, que aqueles irmãos não precisavam ficar atribulados, aquele que estava falando com eles, caminhou com eles muito, na tempestade, na escassez, nas dificuldades. Ele era alguém que caminhava com seus discípulos, alguém que amava os seus discípulos. Então, a verdadeira repreensão nasce do amor. E aí chega o terceiro passo, que é o falar. Depois de você conhecer o todo, amar aquela pessoa, você vai repreendê-la, ajudá-la a perceber o seu erro, para que ela mude de vida. E aí o último passo é o fazer. Você vai caminhar com aquela pessoa, para que ela seja restaurada, lute com seus pecados e cresça em santidade. Koinonia verdadeira se espera isso. Essa repreensão amorosa, irmãos. Isso requer dedicação da nossa parte. Isso requer vencer temor de homens. Quando você vê que o outro não está bem, você fica se segurando por medo do que o outro vai dizer. Você peca contra Deus para não ofender o próximo. E você não percebe que você está ofendendo o seu Criador, Deus que ordena você a fazer isso. Sempre lembre, irmãos, isso me ajuda muito. Repreender o outro, corrigir o outro, não é um ato de simplesmente machucar ao outro. Pelo contrário, é uma atitude de resgate, de tentar ajudá-lo a perceber o seu erro, para que ele cresça. E quem aqui não tem pecados, irmãos? Quem aqui pode dizer que é perfeito? Quem aqui pode dizer que já chegou na plenitude, na maturidade perfeita e é idêntico a Cristo? Ninguém. Então, cada um de nós aqui temos diversas áreas para sermos corrigidos e crescermos. Não estou dizendo aqui de que todos aqui vivem uma vida de pecado. Não, isso já é outro ponto. Estou falando que todos aqui precisam continuar crescendo. E para que haja esse crescimento, nós precisamos do outro. Para olhar para a minha vida pessoal e dizer, ei, tu tem que melhorar nisso aqui, tu tem que crescer nisso aqui. Mas como é que você vai viver isso se você está no meio da comunidade, mas não vive a koinonia? Você não deixa ninguém ir até a sua casa, você não vai até a casa de ninguém, você não se preocupa com ninguém, você não se esforça para estar no meio de ninguém. Como você vai viver isso? Então perceba que a verdadeira koinonia, que há essa repreensão, requer da sua parte também dedicação para uma vida de comunhão. Assim, irmãos, quando reconhecemos que há comunhão bíblica, antes de mais nada, é um relacionamento comunitário de todos os crentes, então também nos preocuparemos com o crescimento e a saúde do corpo de Cristo. Dessa forma, uma vida em comunidade requer koinonia de verdade. Significa pertencer ao outro, significa honrar ao outro, significa cuidar do outro, significa também repreender ao outro. Que tipo de pessoa você tem sido nessa comunidade? Será que você é um novato? Quando eu cheguei no colégio, né? Você se sente deslocado no meio da comunidade, não se sente bem. Parece que as pessoas você não conhece elas, você não tem intimidade com elas, elas são estranhas para você. Talvez você precisa, como um novato, se esforçar para conhecer ao outro, servir ao outro, amar o outro. Você precisa se empenhar, vencer essa barreira da timidez, se esforçar para viver essa koinonia de verdade, essa comunhão de verdade. É necessário que você saia do seu comodismo para viver isso, irmãos.
esse mundo que nós vivemos hoje, de forçar muitas vezes a ficarmos reclusos, solitários, apenas nas redes sociais, conversando apenas por WhatsApp, isso não é koinonia. Nós precisamos nos dedicar para sair do nosso comodismo, para viver esse pertencimento, esse amor ao outro. Então você precisa entender que você precisa se esforçar individualmente, talvez como um novato no meio da comunidade, a viver essa verdadeira koinonia. Ou talvez você seja um veterano no meio da comunidade. E minha exortação para você é que você precisa ajudar esses novatos, como o João Kleber fez comigo. A Amanda não, que ela estava muito apaixonada na época, ela não conseguia se aproximar, né? Brincadeiras, esses veteranos que se aproximaram para me ajudar a conhecer, inclusive conhecer a Amanda, e conhecer outras pessoas, a ter esse relacionamento, essa aproximação, e eu fui me sentindo em casa, participando daquela sala de aula, ajudando, tendo amizades. Você precisa, como veterano, ajudar os demais. Você precisa liderar, servir, ajudar os outros em suas fraquezas, ser modelo para esses irmãos, repreender esses irmãos. Nós não podemos ser, aqui falando para os veteranos, como os irmãos lá, os hebreus, que já deveriam estar ensinando na comunidade, mas agora precisam estar sendo ensinados nos rudimentos da fé, no ABC do Evangelho. Nós não podemos ser assim, irmãos. Nós precisamos compreender que nós temos um papel nessa comunidade. E eu e você precisamos nos esforçar ao máximo para que o outro se sinta bem na comunidade, para que o outro seja amado. Nós precisamos sair desse comodismo e sim importar para viver para o outro, para o cuidado do outro. Ou talvez você seja um terceiro tipo de pessoa, e aqui eu vou contar um detalhe que eu não contei no início da introdução. Lá no ensino médio era dividido entre primeiro ano A e primeiro ano B. Eu deveria estar no primeiro ano A, mas por algum motivo eu cheguei no primeiro ano B. E eu lembro que o coordenador lá falou comigo: nossa, fica aí por enquanto, a outra turma está grande, mas fica aí por enquanto, até eu conseguir realocar você e você ir para a sua sala onde você realmente deveria estar. Eu não fazia parte do primeiro ano A, ou melhor, do primeiro ano B. Eu caí ali de paraquedas, eu apareci ali no meio. E talvez você esteja sim na igreja. Você é um intruso na comunidade. Você é um falso membro. Você é uma célula morta no corpo. Talvez você esteja até trazendo danos para a comunidade. E você precisa ser, como eu fui, adotado pelo primeiro ano B. Naquela comunhão gostosa com os alunos, eu tentei ao máximo fazer isso, né? E todo mundo da sala gostou de mim, então todo mundo tentou me incluir lá e deu certo. E assim também no meio da igreja. Muitas pessoas estão no nosso meio, mas não fazem parte da igreja. Muitos entram e saem. Muitos chegam, não vivem em comunhão e vão embora. Que tipo de pessoa é você no meio dessa comunidade? Você é um novato? Você é um veterano? Ou você é um intruso? Se você for um intruso, tem dois caminhos para você. Ou você vai ser julgado por Deus no grande dia, onde Ele vai julgar, onde Ele vai separar o joio do trigo, ou logo, logo você vai sair do nosso meio. Ou você precisa ser adotado pelo dono dessa comunidade. Você precisa se arrepender dos seus pecados e compreender o que Cristo fez por você. Você precisa entender que Cristo pagou um alto preço pelos seus pecados, para que você pudesse pertencer a Deus e pertencer a essa comunidade. Portanto, eu lhe convido hoje, se você por acaso está no meio dessa comunidade, mas ela não é sua, você não tem amado essa comunidade, não é o povo que você ama, que se alegra, se não há essa alegria, esse amor, que é o que Jesus diz, como é que nós reconhecemos que de fato nós passamos da morte para a vida? Quando nós amamos uns aos outros. Então, se você não tem vivido isso, se arrependa hoje. Diga para Cristo hoje: Senhor, eu estou distante disso aqui. Eu estou me sentindo um intruso na comunidade. Me salva. Regenera a minha vida, regenera meu coração.
me ajuda a te amar, a confessar Cristo como meu único e suficiente Salvador e fazer parte dessa comunidade. Amém? Vamos orar por isso. Curva sua cabeça juntamente comigo. Vamos clamar ao grande Deus. Deus amado, muito obrigado pela tua palavra, onde há tantos ensinamentos em como podemos viver a verdadeira coinonia. E nós suplicamos pela tua graça, Deus. Porque nós, como comunidade, sabemos que é impossível para nós vivermos todas essas características, toda essa verdade sobre a coinonia, sem o poder do teu Espírito. Nos ajuda a nos arrepender dos nossos pecados e a nos empenhar para servir ao outro, para cuidar do outro, para repreender ao outro, para amar de forma zelosa ao outro. Se há alguém no nosso meio, Deus, que ainda não é um salvo, que ainda não pertence a essa comunidade, meu clamor a Ti é para que o Senhor o salve, que o Senhor possa tirar as escamas dos seus olhos, que Teu Espírito possa convencê-lo do pecado, da justiça e do juízo, e assim ele venha se humilhar, servir a Ti, e ser incluso nessa comunidade, e assim amar e servir uns aos outros zelosamente. Nos ajuda a crescer nisso, a aprendermos e nos desenvolvermos para a Tua glória. Em nome de Cristo. Amém. Thales?